Então, tá? Professora, mas se não for o caso de emenda à petição inicial, ora, se não tiver a necessidade de emenda à petição inicial, ou se requerida a emenda à petição inicial, o, o, calma aí, ó, o reclamante faz, né, a emenda à petição inicial, o juiz, então, vai mandar fazer o quê? O juiz vai, então, finalmente, mandar fazer a citação da empresa. A citação da empresa. Que, nos termos da súmula 16 do TST, presume-se feita em 48 horas, tá certo? Em 48 horas. Então, nós temos esse procedimento aí. Antes de mandar citar a empresa, o juiz verifica se está tudo bem com a reclamação trabalhista, com a petição inicial, perdão. Estando tudo bem ou realizada a emenda à petição inicial, o juiz, então, mandará citar a empresa. Tá? Pois muito bem. Recebida a citação, a empresa poderá fazer uso de 3 respostas. A empresa, ela tem 3 respostas que ela pode utilizar neste processo. Primeiro, exceção de incompetência territorial, a nossa famosa EIT. Segundo, a mais conhecida e usada, contestação. Por fim, se tiver algum fato novo, alguma pretensão nova, a contestação com pedido de reconvenção. São essas as 3 respostas processuais que a empresa pode oferecer, caso queira, ela não é obrigada a nada, após receber a citação de um processo trabalhista. Exceção de incompetência territorial, contestação e, se tiver alguma pretensão própria, contestação com pedido de reconvenção. Pedido de reconvenção. Tudo bem até aqui, meus amores? Tranquilinho? Sim? Bora dar uma limpada aqui na lousa para que a gente realmente possa continuar, tá? Olha só. Eu tenho, inclusive, um lema, tá, com os meus alunos, tá certo? Eles sabem disso, os meus alunos antigos que já me conhecem, que hoje fazem o curso de prática trabalhista comigo, me conhecem muito bem. Quanto mais eu repito, melhor eu fico, certo? Então, protocolada a reclamação trabalhista, o juiz vai fazer o juízo de admissibilidade. Se tiver a necessidade, ele manda fazer a emenda à petição inicial. Se não for necessário, ele manda logo fazer o quê? A citação da empresa. Tá certo? A citação da empresa. Recebida a citação, a empresa pode lançar mão da exceção de incompetência territorial, da contestação ou da contestação com a reconvenção. Vai depender de cada situação. Aqui, como nós estamos trabalhando a linha do tempo, eu não vou pormenorizar em relação à exceção de incompetência territorial, a contestação e a contestação com reconvenção, até porque esses vídeos já estão disponíveis no nosso curso completo preparatório para a segunda fase do exame da ordem, lá na plataforma da Hotmart, que você pode adquirir através do site www.professorakellycuesta.com, ok? Continuando aqui. Recebida a citação, meus amores, recebida a citação, né, nós vamos ter a marcação da primeira audiência. Primeira audiência é essa que tem como fito, como objetivo, como propósito, conciliar, chegar realmente numa conciliação. Mas antes disso, é importante que a gente saiba o seguinte: determina a lei, né, a legislação trabalhista, através do artigo 841 da CLT, que entre a citação e a realização da primeira audiência, haja um tempo mínimo obrigatório, um prazo mínimo de 5 dias
que é chamado de quinquídio. Quinquídio. O que é o quinquídio, professora? Quinquídio é o prazo mínimo de 5 dias, obrigatório que deve existir entre a citação e a realização da primeira audiência. E por que, professora, que deve existir esse tempo mínimo de 5 dias, chamado de quinquídio, que encontra a previsão lá na parte final do artigo 841 da CLT? Esse tempo mínimo obrigatório é para que a empresa possa preparar a sua defesa, separar os documentos que serão juntados, pensar realmente na estratégia de defesa. Por isso que é obrigatória essa concessão de intervalo mínimo de 5 dias. Nós vamos já ver um calendáriozinho, até para exercitar a questão de prazo de vocês, para que vocês possam entender adequadamente. Tá certo? Então, recebida a citação, para a realização da primeira audiência, é obrigatória a concessão mínima de um intervalo de 5 dias, tá bom? Para que a empresa possa se defender. Caso, tá? Caso, esse quinquídio não seja respeitado, o que você tem que fazer? Você, advogado, comparecer à audiência, pedir a devolução do prazo, e o agendamento, a marcação de uma nova audiência. É isso que você tem que realmente providenciar. Se vier, então, essa questão para vocês, já que a FGV está trazendo cada vez mais interpretação e prática nas questões de processo do trabalho, né, no exame 45 caiu razões finais, tá? Eu particularmente não lembro de antes isso ter sido cobrado pela FGV, artigo 850 da CLT, tá? Também não lembro de ter sido cobrado já emenda à petição inicial. Se vier, vocês já estão realmente prontos para responder, tá? Mas se a FGV quiser ir além e perguntar, né, que ela cria um cenário lá, ela cria uma historinha lá e diz assim, considere a empresa XYZ que recebeu a citação de um processo trabalhista de Joana, sua ex-empregada. A citação foi conferida no dia 10, foi feita no dia 10, com a realização da primeira audiência no dia 13, né, daquele mesmo mês. O que a FGV está querendo de você? Que você identifique o quinquídio, que se ocorreu a citação no dia 10 e a audiência já vai acontecer 3 dias depois, você saber que o quinquídio não foi respeitado. Então, vem a perguntinha de praxe da FGV. Você, na condição de advogado da reclamada, deve adotar qual medida processual? Aí você vai colocar, em razão ao desrespeito do quinquídio, ou seja, como não houve a garantia dos 5 dias mínimos entre a citação e a realização da primeira audiência, deve-se adotar, né, o comparecimento à audiência com o pedido de devolução de prazo e a marcação ou agendamento de uma nova audiência. E fundamentar no artigo 841 da CLT. É isso que você tem que fazer, certo? Então, aqui a gente tem uma excelente pergunta de processo do trabalho, uma pergunta de alto nível, tá? Por que a gente diz que é uma pergunta de alto nível? Porque, meus amores, é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, a grande maioria já deve saber, tá? A prova de vocês, as questões, tá? 4 questões discursivas com A e B, que viram 8, elas são distribuídas da seguinte forma: 30% fácil, 40% mediano e 30% de lascar. Essa questão estaria nessa parte dos 30%, não necessariamente por ela ser difícil, porque ela não é, mas por ela ser pouco explorada realmente nos preparatórios. E aí o que é muito diferente torna-se difícil, tá? Ainda que não seja. Então, esse daí poderia vir com certeza absoluta, e veja o lado bom. Se vier, você já tem a resposta. Concorda comigo? Nós vamos continuar aqui com a linha processual do tempo,
Mas essa videoaula vai estar disponível lá no nosso curso, que você adquire através do nosso site, tá bom? Beijos, professora Kelly. Fiquem aí realmente com o estudo de vocês e te espero. Vem fazer parte do Team Kelinha Questo, o time que te leva à aprovação. Afinal de contas, você sabe, hashtag comigo você passa. Beijos. Vai lá. Tchau, tchau.